Estamos iniciando hoje um novo ciclo de entrevistas que vai apresentar os aspectos imunológicos das parasitoses. Vamos falar sobre o toxoplasma, sobre leishmania, sobre doença de Chagas, malária, e vai ser muito legal. Principalmente pelo fato que os parasitas são especialistas em invadir o sistema imune. E também porque a resposta imunológica tem um papel muito grande no adoecimento. Para quem não sabe, a Imunoliga é uma liga acadêmica que tem como objetivo ampliar a gama de conhecimentos na área de imunologia médica e de fomentar a divulgação científica para toda a comunidade, principalmente do que é produzido na UFMG. Nas terças-feiras, nós assinamos o editorial do Boletim Epidemiológico da Covid-19, que é uma publicação da Faculdade de Medicina. Nós esperamos contribuir com informações científicas de qualidade e esclarecer aspectos relevantes voltados para a imunologia humana. Hoje nós vamos entrevistar a professora Érica dos Santos Martins Duarte. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá também ela fez mestrado e doutorado. Ela atuou como pós-doutoranda na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, e atuou como pós-doc no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Atualmente ela é professora adjunta no Departamento de Parasitologia da UFMG, e ela tem experiência nas áreas de parasitologia, quimioterapia parasitária, biologia celular e estrutural e biologia molecular. Atualmente, ela busca novos compostos e alvos para o desenvolvimento de um tratamento para toxoplasmose. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bom? Érica, fala um pouquinho para a gente quais são os principais mecanismos de reconhecimento por parte do sistema imune do hospedeiro da infecção pelo Toxoplasma gondii. Uhum. Bom, então o Toxoplasma gondii é um protozoário que a grande maioria das infecções ocorre por via oral, através do consumo de alimentos contaminados com oocistos, excretados juntamente com as fezes dos felinos infectados, ou através do consumo de carne cozida ou mal passada a partir dos hospedeiros intermediários infectados de forma crônica. Então, o sítio inicial de infecção pelo toxoplasma é o intestino, mais especificamente o intestino delgado. Então, nesse reconhecimento e controle inicial da infecção, ela ocorre no intestino, então participam os enterócitos, e também as células imunes, né, presentes na lâmina própria, como as células dendríticas, os macrófagos, neutrófilos, natural killers, os monócitos. Então, o reconhecimento, na verdade, muito do que a gente sabe em relação à interação do toxoplasma com o hospedeiro vem de trabalhos com camundongos, tá? Então, o pouco que se sabe de humanos, eu vou tentar trazer aqui para vocês, mas tem algumas diferenças. Então, muito do que a gente sabe foi a partir de estudos em camundongos. Então, nesse reconhecimento inicial da infecção, primordialmente, possui um papel essencial as células dendríticas, que além de controlarem, né, e reconhecerem inicialmente o toxoplasma, também tem um papel importante juntamente com os macrófagos, na apresentação de antígenos nos órgãos linfóides, né, ajudando, né, na apresentação de antígenos nesses órgãos e na maturação das células linfóides, que irão participar da resposta adaptativa e de controle da doença a longo prazo. Então, as células dendríticas, elas podem reconhecer tanto antígenos solúveis quanto parasitos fagostados, tá? Então, o que se sabe é que receptores do tipo Toll-like receptors são extremamente importantes. Por exemplo, o TNR2 e 4 poderiam reconhecer glicosilfosfatidil-inositol na superfície do toxoplasma, elicitando a secreção de TNF-alfa. Além disso,
O reconhecimento da proteína HSP70 pelo TLR4 ajudaria na maturação das células dendríticas. No entanto, a molécula mais importante a ser reconhecida nos camundongos e que seria o responsável por elicitar uma secreção majoritária de L12 pelas células dendríticas, seria da proteína solúvel profilina, que seria reconhecido pelos receptores do tipo TOL, TLR11 e 12, que são receptores endossomais. Então, poderia ser reconhecido tanto a partir de antígenos solúveis, como também a partir da fagocitose do toxoplasma. E o reconhecimento desses receptores via proteína MID-D88 levaria, né, à translocação do fator de transcrição NF-κB para o núcleo e levaria à expressão e secreção de L12. Tá? Bom, então, nesse controle inicial, a célula primordial no reconhecimento seria as células dendríticas CD8. Tá? E mais tarde, né, o recrutamento de monócitos da medula óssea, que poderiam se diferenciar também em células dendríticas e também ajudariam no reconhecimento e na secreção de L12. Então, a secreção de L12, ela é essencial para o controle inato da infecção. Essa citocina, ela estimularia na resposta inata a secreção de interferon gama pelas células natural killers, tá? Então, eu não sei se... Então, eu já vou falar, então, do sistema imuninato, estou vendo aqui a resposta. Então, nesse reconhecimento inicial da infecção, o importante é criar um ambiente inflamatório baseado no eixo IL-12 e interferon gama. Então, o IL-12 ele pode ser secretado tanto pelas células dendríticas, pelos macrófagos e também neutrófilos. No entanto, conforme eu disse, as células dendríticas são as mais importantes nesse reconhecimento e nessa secreção inicial do IL-12, que levaria, então, à estimulação das células natural killers a secretarem interferon gama, que potencializariam, né, a secreção mais tarde de L12 pelas outras células imunes, e também via o receptor JAK-STAT, levaria à expressão de diversos fatores microbicidas nas células infectadas. Tá? Então, antes de falar desses fatores microbicidas, eu vou ainda voltar aqui a explicar melhor essa questão do reconhecimento. Então, além do TLR11 e 12, também atuam no reconhecimento do toxoplasma os receptores endossomais TLR3, 7 e 9, que reconhecem ácidos nucleicos, e também os receptores citosólicos do inflamossomo, tá? Então, conforme eu disse, muito do que a gente sabe foi estudado em camundongo. Em camundongo, o que parece, a via do TLR11 e 12 seria mais importante. E na ausência, camundongos nocautes para esses receptores seriam extremamente suscetíveis à infecção pelo Toxoplasma gondii. No entanto, humanos não possuem, tá? Esses receptores TLR11 e 12. O que se tem, por exemplo, o gene do TLR12 não está presente em humanos, e o TLR11 é um pseudogene, tem um stop codon no meio do gene, então não produz nenhuma proteína ativa. Então, significa que os mecanismos de reconhecimento em humanos são diferentes daqueles em camundongos. No entanto, estudar humanos é muito complicado, principalmente uma resposta inata inicial, porque você teria que conhecer alguém que se infectou recentemente, o que é algo muito difícil, e principalmente considerando que grande parte da população já está infectada pelo Toxoplasma gondii. Então, o que se acredita é que outras vias, então, estão envolvidas e são mais importantes em humanos. Então, o que se sabe, por exemplo, é que o reconhecimento pelas células dendríticas humanas não é feito por antígenos solúveis, somente há o reconhecimento quando há fagocitose de parasitos vivos,
E então isso leva a crer que provavelmente em humanos os receptores TLR3, 7 e 9 são bastante importantes, são aqueles que reconhecem os ácidos nucleicos, por isso que é a importância, né, de se o reconhecimento a partir dos parasitos vivos, já que, por exemplo, o RNA é superlábil, né, não ficaria viável, né, no extrato de um protozoário, então isso necessitaria o processamento de um parasito vivo, e também os receptores citosólicos do inflamossomo, tá? E uma coisa interessante é que os subsets de células dendríticas, que são as principais secretoras em camundongos, são a CD8, não são as principais nos humanos. É o outro tipo de células dendríticas, e o mesmo ocorre para monócitos. Enquanto em camundongos os monócitos clássicos são os mais importantes, em humanos são os intermediários e os não clássicos é que atuam na imunidade do toxoplasma. Bom, então nesse ambiente, né, nessa secreção de L12, TNF-alfa, há então a secreção de interferon gama pelas células natural killer, são os principais secretoras de interferon na resposta inata, inicial, que leva então à expressão de diversas proteínas microbicidas nas células infectadas. Então, quais são essas proteínas? Essas proteínas são muito importantes no controle da infecção, porque elas que vão limitar a proliferação do parasito nessas células e levar à morte delas, né? Então, seriam esses fatores, um aumento na expressão, né, via o receptor JAK e o STAT1, levaria um aumento na expressão da óxido nítrico induzida, que leva à produção de óxido nítrico, que leva à morte de não só o toxoplasma, como diversos patógenos, aumento na concentração de espécies reativas de oxigênio na célula infectada, que também limitaria o crescimento do patógeno, a expressão da enzima indoleamina dioxigenase, que é uma enzima que degrada o aminoácido triptofano. Então, organismos que são auxotróficos pelo triptofano, né, ou seja, são organismos que não são capazes de sintetizar esse aminoácido, como é o caso do toxoplasma, e depende da aquisição da célula hospedeira desse aminoácido, morreria. No caso do toxoplasma, na ausência, né, do triptofano, ele não morre, o protozoário não morre, ele converte a fase crônica, né, que é uma outra complicação, né, já que a fase crônica é uma fase latente, que o protozoário não precisa se dividir, não se replica, então, na ausência de, digamos assim, nutrientes, seria um mecanismo de evasão. E em camundongos, muito bem estudados, é o sistema IRG, que são as GTPases relacionadas à imunidade induzida pelo interferon gama, que é muito importante. Inclusive, muitas das cepas que nós conhecemos como virulentas são cepas que expressam fatores de virulência que vão inibir a IRG, tá? Então, é algo que a gente vai falar daqui a pouco. E um outro mecanismo recentemente descrito são as GVPs, que são as proteínas ligadoras de guanilato, que também estão presentes em células de humanos. A participação ainda dessas GVPs na imunidade do toxoplasma ainda vem sendo estudada, mas possivelmente atuaria também. Bom, então esse ambiente inicial inflamatório, né, com presença de IL-12 e interferon, acaba favorecendo o desenvolvimento de uma imunidade adaptativa do tipo TH1. Então, diante dessas citocinas, IL-12, em um ambiente com o interferon, a apresentação de antígenos nos órgãos linfóides, tanto no contexto MHC2 e MHC1, levaria, né, à maturação de células de linfócitos T, CD4+, e CD8+, que são, então, as células mais importantes em controlar e limitar a infecção a longo prazo.
Então, enquanto que na resposta imuninata, as células natural killers são as principais secretoras de interferon gama, já na resposta adaptativa, a principal é a célula TCD4. Então, sempre que reconhece, né, um antígeno no contexto MHC2 exposto numa célula infectada, isso estimula a secreção de interferon por essas células, e a presença, a abundância de interferon gama é muito importante para a atividade das células TCD8, que levam à morte da célula infectada. Então, quando a célula TCD8 reconhece, né, um antígeno exposto na membrana de uma célula infectada, no MHC1, pode levar à morte da célula pela ligação do receptor de morte celular, faz, que leva à apoptose da célula hospedeira, e levando à apoptose da célula hospedeira, o macrófago, né, fagocitaria essa célula que estaria infectada e levaria à morte, né, do protozoário que estaria ali dentro. Ou também pode secretar granzimas e perforinas, que levaria à morte dessa célula por necrose. Então, a participação dessas células, principalmente da TCD4, no controle a longo prazo, fica muito evidente nas pessoas imunocomprometidas. Então, a toxoplasmose é uma doença que, após essa fase aguda inicial, né, a partir do sítio de infecção no intestino, o parasito se dissemina para outros sítios de infecção, tem um tropismo pelo sistema nervoso central, células musculares, mas pode infectar qualquer célula nucleada do corpo, e sob a ação do sistema imune, essa fase aguda converte-se para uma fase crônica, que permanece por toda a vida do hospedeiro, de forma latente. Então, quem atua nesse controle crônico, né, na manutenção da latência da infecção, é a resposta TH1, células TCD4, e isso fica evidente em pessoas imunocomprometidas, no qual tem uma redução, né, no número dessas células, principalmente nos pacientes HIV positivos que desenvolvem AIDS, e eles acabam sendo acometidos pela reativação da doença, devido à ausência, diminuição da atividade das células T CD4, que além de promover uma atividade da célula CD8, também secreta interferon, que continua induzindo a expressão dos mecanismos microbicidas na célula infectada. Então, na ausência dessas células, o parasito encontraria um ambiente permissivo para voltar a proliferar. Então, ótimo. Érica, só uma dúvida que ficou na sua fala. Que tipo de modelo que a gente usa para estudar a resposta em seres humanos? Além, é claro, de observar os seres humanos infectados. Não entendi a pergunta. Qual o modelo que usa em humanos? Não, por exemplo, você falou que nos ratos a resposta imune parece ser diferente da resposta em humanos, né? E que tipo de modelo que a gente utilizaria, tipo um modelo animal, uma coisa assim, para estudar a resposta em humano? Então, é muito difícil, né? Trabalhar com animal é muito difícil, principalmente animais de grande porte. Até mesmo o estudo com camundongos, né? Há uma, digamos assim, há uma campanha muito grande para a redução, né, do uso desses animais, que só se usem esses animais se forem extremamente essenciais. Então, embora o camundongo não tenha mecanismos semelhantes ao dos humanos, na verdade, o camundongo ele tem muita coisa diferente do humano, é mais complexo a imunidade dele, por uma questão até evolutiva, né? Porque o camundongo, ele é o hospedeiro intermediário natural do toxoplasma, porque ele é a presa natural do gato doméstico, né? Então, o gato doméstico, em maioria, iria se infectar com o toxoplasma ao se alimentar de um camundongo infectado. Então, por exemplo, esses mecanismos são encontrados em camundongo e não são encontrados em humanos, isso mostra que o camundongo coevoluiu com o toxoplasma. Então, por isso que ele possui mecanismos diferenciados. Então, possivelmente, por exemplo, em humano,
pseudogene, né, TR11. Então, provavelmente, nós perdemos, em algum momento da evolução, os primatas, né, em algum momento da evolução, perdeu esses genes porque eles não eram importantes para lidar com os patógenos ao qual estávamos lidando. É a mesma coisa para o IRG. Então, o IRG, ele é muito restrito e é majoritariamente encontrado em roedores. Isso mostra que houve uma pressão seletiva, né, de patógenos que coevoluíram para os roedores para a manutenção desse sistema, que poderia ser muito custoso, e por isso foi perdido nos outros animais que não possuem esse sistema. Então, do ponto de vista da biologia, não deixa de ser interessante estudar a resposta imune em camundongo. Mas é muito difícil estudar animais de grandes portes. Eu acho que o ideal, por exemplo, se quiséssemos conhecer mais sobre os humanos, talvez primatas, mas primatas, gente, infectar um primata, né, um macaco com toxoplasma, é meio, não sei se não seria ético, talvez, sabe? Então, em humanos, o que tem sido feito, existem algumas estratégias de gerar camundongos humanizados, que expressam células, transfectar camundongos para expressar células imunes humanas, isso poderia ajudar bastante, tá? E o que a gente sabe em relação aos humanos são in vitro com células obtidas de humanos, tá? Então, tanto pessoas infectadas ou não infectadas, e ver como a resposta imune, mas essa questão de modelo animal, Luiz Gustavo, é muito, muito difícil, é muito complicado. Então, uma alternativa seria usar camundongos humanizados. Pode ser uma alternativa. Realmente, Interessante esse é um isso. tópico bem difícil, né, de discutir. E, Érica, puxando um pouco do gancho da evolução que você falou, né, da interação do camundongo com o gato, a gente também sabe que tem também a evolução do parasito com o sistema imune do hospedeiro dele. Sim. E nessa evolução a gente tem um processo muito complexo, que é o que o parasita tenta ao máximo impedir que o sistema imune combata a presença dele no organismo do hospedeiro, né? Então, você pode falar para a gente quais são os principais mecanismos que o Toxoplasma gondii utiliza para evadir a resposta imune no nosso corpo? Sim. Então, novamente, muito do que a gente sabe em relação aos trabalhos em camundongos. Mas uma coisa muito interessante do toxoplasma é que nesse momento inicial da infecção na lâmina própria do intestino, conforme eu falei, as células, né, de combate inicial que vão reconhecer e controlar e lidar com a infecção são as células dendríticas, os monócitos e os macrófagos. Interessantemente, o toxoplasma, no início da infecção, possui um tropismo por infectar justamente essas células. Bom, e a vantagem, né, inicialmente você pensa, mas qual seria a vantagem, né? A vantagem seria justamente modular a resposta imune por essas células. Então, o toxoplasma, no momento da invasão, secreta uma série de proteínas, dentre elas as proteínas das hóperes. Então, as hóperes é uma organela, né, que é única do complexo apical, visto nos parasitos apicomplexos. Então, enquanto um conjunto de proteínas das hóperes irão se inserir e formar um complexo, né, na membrana plasmática, favorecendo a invasão do toxoplasma, as proteínas, outras famílias de proteínas, especificamente do bulbo das hóperas, serão secretadas no citoplasma da célula hospedeira, antes do parasito iniciar a formação do vacúolo parasitófilo. Então, eu trouxe até uma aqui delas, né? E uma dessas famílias de proteínas vão justamente atuar no sistema IRG do camundongo. Então, em relação ao toxoplasma, algumas cepas são tidas como virulentas e outras como avirulentas. E esse termo virulento e avirulento foi cunhado, na verdade, em camundongos, tá? Então, as cepas virulentas são aquelas que levam à morte do camundongo por infecção aguda
em poucos dias. Já as cepas avirulentas são aquelas que cronificam, estabelecem a infecção crônica e não levam à morte do hospedeiro. No entanto, essas cepas virulentas em camundongos não são, por exemplo, virulentas em ratos, não levam à morte aguda de ratos, nem de humanos, nem de outros animais. Então, porque muitos desses fatores de evasão da resposta imune estão atuando justamente no sistema IRG. É um dos principais dele. Então, eu trouxe aqui, eu consegui trazer uma compilaçãozinha de algumas imagens para tentar explicar. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela. Bom, então, conforme eu disse, essas proteínas, elas são secretadas no citoplasma da célula hospedeira, nos momentos iniciais da interação do parasito com a célula hospedeira. Ele forma um poro, a membrana dessa célula, e secreta essas proteínas antes mesmo de iniciar a invasão ativa, né, com formação do vacúolo parasitóforo. Então, uma dessas proteínas, já bem caracterizadas, são as proteínas pertencentes à família HOP2 quinase, que irão decorar, né, se inserir pelo lado citoplasmático do vacúolo parasitóforo do parasito. Então, as mais conhecidas, né, a HOP5, a HOP18, a HOP2. E essas proteínas estariam relacionadas à evasão, à imunidade relacionada ao IRG. Então, assim, como é que o IRG atuaria, né? Uma das hipóteses seria que um dos tipos dessas proteínas, na verdade, existem duas famílias, as GMS e as GKS. As GMS decorariam os vacúolos, né, as membranas das organelas endossomais, que marcariam esses vacúolos, né, essas organelas endossomais como selfie, e se ligariam às proteínas GKS, impedindo que elas polimerizassem e levassem à destruição, né, dessas organelas, desses vacúolos. E isso seria que, ao se ligar a essas proteínas, né, os GMS e os GKS, evitaria a mudança, né, do GDP para o GTP, que levaria à ativação dessas proteínas. No caso do toxoplasma ou outros patógenos, onde o RG também atua, não haveria a marcação das proteínas GMS, e assim as proteínas GKS seriam ativadas, se inserem, né, no vacúolo do parasito, polimerizam e levam à morte. Então, essa morte mediada pelo IRG, hoje já se sabe que durante esse processo há o recrutamento de proteínas envolvidas na autofagocitose, como é o caso da TG8, a TG3, a TG5, e levaria à destruição do protozoário. Bom, então, no toxoplasma, em cepas virulentas, já é conhecido tipos de HOP, HOP5, HOP18 e HOP17, que atuariam em inibir, tá, essas proteínas do IRG, impedindo que elas polimerizassem ao redor do vacúolo parasitóforo e levasse à destruição desse vacúolo, permitindo então que o parasito prolifere, sobreviva e mate o seu hospedeiro, como é o caso de uma infecção aguda em camundongo. Então, basicamente, a HOP5 é uma pseudoquinase, então ela teria um efeito alostérico. Essa proteína se ligaria à proteína IRG, 6A, causando uma mudança alostérica nessa proteína, expondo um sítio, uma treonina, que seria então fosforilada pela HOP18. E a fosforilação dessa proteína levaria a uma inibição permanente, impedindo a oligomerização no vacúolo parasitóforo e a sua destruição. Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto essas proteínas são importantes,
Então, esse daqui é um gráfico, tá? De um gráfico de sobrevivência, que foi publicado em 2014, no qual foi visto, né, a infecção de cepas parentais, seria a cepa não mutante, comparado com cepas mutantes, né, nocautes gênicos para HOP 17, 18, um duplo nocaute para HOP 17, 18 e a HOP 5. Então, no parasito, que não é mutante, não tem nada diferente, cerca de 11 dias depois, todos os camundongos morrem. Já na cepa, que é nocaute somente para HOP 17, há um prolongamento da sobrevivência. Então, uma atenuação da virulência dessa cepa, e o mesmo se observa com a HOP 18. No entanto, aqueles parasitos que são duplo nocautes, tanto para a HOP 17 para a HOP 18, todos sobrevivem, nenhum morre. E o mesmo se vê para a HOP 5. Essa questão da evasão, ela é muito complexa, e envolve um conjunto, né, de fatores de virulência envolvidos na evasão da imunidade. Então, a HOP 18 e a HOP 17, elas atuariam de forma sinérgica nessa evasão. Então, a presença das duas, né, desses dois tipos virulentos seriam importantes, e a HOP 5 seria a proteína mais importante em atenuar, né, ou na evasão, a resposta pelo IRG. No entanto, essa questão do IRG para o camundongo, ela é imunidade, né, não só para o toxoplasma, quanto para outros patógenos, fica muito evidente quando se vê que em camundongos o IRG ele é tão polimórfico quanto o sistema MHC. E uma coisa interessante é que trabalhos posteriores, feitos pelo grupo do John Howard, eles se questionaram que, sendo que o camundongo é um hospedeiro intermediário importante para o toxoplasma, seria um tanto estranho a permanência na natureza de cepas virulentas, ou seja, cepas que levam à morte aguda deste hospedeiro, já que a cronificação da doença é, sem dúvida, importantíssima para a manutenção do protozoário na natureza e serve como fonte de transmissão a seu hospedeiro definitivo, que são os felinos. Então, tudo que era estudado era feito com camundongos de laboratório. Então, ele decidiu estudar camundongos selvagens. Então, obteve cepas e viu que muitos desses camundongos eram resistentes às cepas tidas como virulentas em camundongos de laboratório. Ele viu que nesses camundongos selvagens, o IRG era extremamente polimórfico, e eles encontraram um efetor, um IRG, divergente, que justamente atuava em inibir o efeito desses fatores de virulência, da HOP 18 e da HOP 5. Então, essa proteína efetora se ligaria à HOP 5, evitando, então, que a HOP 18, que a HOP 5, né, se ligasse ao IRG, expondo o sítio à treonina, né, que seria fosforilado pela HOP 18, e assim, ao inibir a HOP 5, então o IRG consegue destruir e limitar a infecção pelo toxoplasma. Então, em cepas em camundongos que são tidas como virulentas, na verdade, as proteínas que eles expressam, as HOP 5, as HOP 18, são alelos que não são virulentos, não são capazes de inibir o IRG. Bom, além disso, o toxoplasma também consegue estabelecer a infecção em outros hospedeiros. Então, também existem outros fatores de virulência que também atuam em camundongos, mas também são em vias comuns aquelas encontradas em outros hospedeiros. Então, vou voltar a falar. Então, por exemplo, a própria HOP 18, que atua no IRG, também atua
atuaria no fator de transcrição, 6-beta, que é um fator ligado ao retículo endoplasmático, que é importante para a apresentação de antígenos, VMHC classe 1, que é importante para estimular células TCD8 a expressarem interferon gama. Então, também atuaria, né, em, digamos assim, evadir a resposta adaptativa. A própria ROP18 também parece que atua nas proteínas GBP, está diminuindo a efetividade dessas proteínas em destruir o vacúolo parasitófilo. As GBPs também levam à destruição do vacúolo parasitófilo, estão presentes em humanos, também dependente de proteínas, a TG8, a TG3, a TG5. Além disso, existe uma outra ROP, que é a ROP16, que também é secretada no citoplasma da célula. A ROP16, ela se direciona ao núcleo das células e ativa as vias STAT3 e STAT6. A ativação, a fosforilação de STAT3 leva a um mecanismo anti-inflamatório muito semelhante ao provocado pela citocina IL-10, mas independente dessa citocina. E já a ativação da STAT6 acaba polarizando a resposta do macrófago para uma via M1, que é inflamatória, para a via M2, que é de restauração celular, com o aumento da expressão da arginase, que degrada a arginina, que é o substrato da óxido nítrico sintase para a síntese de óxido nítrico. Mas uma coisa interessante é que essa via STAT6, embora cause, né, essa depressão da arginina, essa depressão da produção de óxido nítrico, o toxoplasma também é auxotrófico para arginina. Então, favorece, mas também desfavorece a proliferação do toxoplasma, já que ele depende da arginina para proliferar. Então, a interação, né, o parasito e a célula hospedeira, na verdade, é um equilíbrio, né? Então, a célula, ele vive, né, a célula, o hospedeiro, né, que é matar, eliminar o patógeno. No entanto, essa resposta imune não pode ser muito exacerbada, do contrário, o hospedeiro morreria, né, devido a essa exacerbação da resposta imune. E, ao mesmo tempo, o parasito não pode proliferar muito, porque senão mataria o seu hospedeiro, e ele não permaneceria mais no ambiente, né? Mas, por outro lado, também precisa evadir para poder sobreviver. Então, esse equilíbrio é adquirido através da coevolução parasito-hospedeiro. Então, essas cepas que nós temos de toxoplasma provavelmente foram aquelas que mais se adaptaram a sobreviver na natureza. Bom, e além disso, o que se é sabido da evasão é que logo após o estabelecimento do vacúolo parasitófilo, o toxoplasma secreta um outro conjunto de organelas, que são os grânulos densos, e algumas proteínas dos grânulos densos são secretadas no lumen do vacúolo e são translocadas por citoplasma da célula hospedeira. Algumas delas se direcionam ao núcleo e atuam em expressão de vias, né, de genes relacionados ao metabolismo. Também atuam em vias de MAP quinase, levando à inibição da expressão de uma série de genes que são ativados por STAT1. Então, essas células são menos responsivas ao interferon, por exemplo, por conta desses efetores. Então, é bastante complexo, né? Então, o que acredita-se é que a gente só sabe um pouquinho da ponta do iceberg. E outra coisa muito interessante, que é durante, né, esse processo de manipulação gênica da célula hospedeira, a célula hospedeira, na verdade, vira uma marionete na mão do toxoplasma. E outro mecanismo muito interessante, conforme eu disse, o toxoplasma tem preferência por infectar células do sistema imune, e também atua na expressão de genes que vão tornar essas células com fenótipo hipermigratório, favorecendo também a disseminação do toxoplasma do sítio inicial de infecção para outros sítios, usando essas células como cavalo de Troia, e por estarem dentro da célula, elas estão escondidas do sistema imune,
E essas células, então, acessam outros sítios de infecção, por exemplo, como o sistema nervoso central. Então, também é uma forma de evadir e também propiciar a disseminação do parasita, utilizando essas células imunes. Então, o parasita ele possui assim, diferentes mecanismos de evadir a resposta, de modular. Eu acho que modular seria a resposta mais interessante das células do sistema imune, favorecendo o estabelecimento da sua infecção no hospedeiro. Obrigado, professora. Bom, puxando mais aqui a discussão para manifestações clínicas, né? A retinocoroidite toxoplásmica é uma importante causa, né, de doença ocular, tanto em indivíduos imunocomprometidos quanto em indivíduos imunocompetentes. Mas por que o olho é tão atingido na infecção? Bom, isso na verdade, o toxoplasma possui um tropismo pelas células do sistema nervoso. A retina do olho é parte do sistema nervoso. E o sistema nervoso é um sítio privilegiado, né, de imunidade. Então, justamente por serem células que não há como repor, existem diferentes mecanismos, né, nesses locais, nos diferentes tecidos nervosos, de forma a inibir o processo inflamatório, né, evitando a destruição dessas células, que seria irreversível. Então, o toxoplasma poderia acessar a retina pela barreira hematorretiniana, poderia tanto atingir por via leucocitária, usando como cavalo de Troia uma célula imune, poderia ser através de taquizoítos livres, que poderiam transmigrar através dessas células, ou mesmo infectar as células do endotélio, e assim ganhar acesso. Bom, então, sendo um sítio privilegiado, imunologicamente, isso favorece a proliferação, o estabelecimento e a proliferação do parasito. E, além disso, o toxoplasma, né, nessas células, isso fica muito evidente, esse tropismo pelas células nervosas. O toxoplasma na retina tem um tropismo pelas células da glia de Miller, também é capaz de infectar neurônios. E essa infecção das células, né, de Miller faz secretar uma série de fatores, tá, que propiciam a proliferação do parasito. Por exemplo, também são capazes de infectar as células epiteliais, levando à secreção por essas células de fatores de crescimento, levando à proliferação das células epiteliais ao redor, por as células de pigmento, né, da retina, e é por isso que a infecção gera essa lesão bem pigmentada, amarela, né. E uma coisa interessante que in vitro, quando se compara a proliferação do parasito, tá, nas células da glia de Miller e também nas próprias células epiteliais, pigmento da retina, parece que elas são muito mais permissivas à proliferação do parasito do que, por exemplo, um fibroblasto da derme. Então, in vitro, quando se infecta o fibroblasto, né, da derme ou essas células da retina, aparentemente o parasito cresce de forma muito mais exacerbada, tá? E um dos problemas da infecção ocular, então, encontra esse ambiente permissivo, só que a resposta imune tende a ser muito exacerbada. Então, essa resposta ela ainda é bastante, não muito esclarecida como ocorre, mas em humanos parece que a célula CD17, uma resposta TH17, teria o papel essencial nesse controle da infecção e seria o responsável, né, pela inflamação, pelo dano celular. Então, a lesão no olho, muitas vezes, é mais pelo processo inflamatório do que pela proliferação do parasito em si. Claro, se não tiver resposta imune, então o parasito iria proliferar de forma descontrolada. No entanto, a infecção ocular, ela é vista
tanto em pessoas imunocompetentes com imunidade recente adquirida, mas nem todo mundo apresenta, mas alguns indivíduos imunocompetentes apresentam. Recém-nascidos, pessoas com doença ocular, algumas delas voltam a reativar na fase adulta, e imunocomprometidos, já que tem comprometimento da resposta imune. E no Brasil, há não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, como Colômbia, por exemplo, o número de casos de toxoplasmose ocular é muito maior do que visto em outras regiões do mundo. Isso fica evidente principalmente nos casos de surto, em que a grande maioria dessas pessoas, posteriormente, né, ao surto, desenvolvem, não inicialmente na recente adquirida, mas algum tempo depois, ao desenvolvimento da toxoplasmose ocular. Então, uma possível explicação para essa maior quantidade de toxoplasmose ocular aqui na América do Sul seria em relação às cepas circulantes na região. Então, quando comparado com as outras regiões do mundo, por exemplo, o hemisfério norte, as nossas cepas, a maioria das cepas que circulam são muito mais virulentas, tá? Há um predomínio, na verdade, de cepas virulentas em relação ao hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, as cepas estão restritas a 3 tipos de população clonal. Então, 99% das cepas isoladas lá são restritas às cepas que foram classificadas tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 é uma cepa virulenta. Novamente, esse termo virulento foi cunhado em experimentos em camundongo. As cepas virulentas são aquelas que levam à morte do camundongo, mas não levam à morte, por exemplo, nem do rato, por exemplo, sequer de humanos. As cepas do tipo 2, que são avirulentas, são as que mais predominam, são as mais predominantes, as cepas do tipo 2 em humanos, e as cepas do tipo 3, que são avirulentas, mas são mais encontradas em animais. E raramente cepas atípicas. No Brasil, tá, a grande maioria das cepas, na verdade todas as cepas, elas são atípicas, e a grande maioria delas mostram virulência ou virulência intermediária em camundongo, associado aos alelos HOP5 e HOP18. Então, isso foi até uma certa decepção, né? Quando foram estudar as cepas brasileiras, acreditava-se que talvez fosse encontrar alelos diferentes de fatores de virulência, né, de vazão, e no final chegaram-se à conclusão que a virulência em camundongo estava relacionada a HOP5 ou HOP18. Bom, no entanto, seria uma explicação. Só que, mesmo nos Estados Unidos e na Europa, onde há um predomínio de cepas do tipo 2, também há casos de toxoplasmose ocular. Não tão frequentes quanto no Brasil, mas também há. Então, um paciente infectado com uma cepa do tipo 2, que é a virulenta camundongo, também pode ter toxoplasmose ocular. Então, uma possível explicação é que não depende somente do parasito, mas também do hospedeiro. Fatores genéticos do hospedeiro, e no caso do Brasil pode ser talvez uma conjunção, uma cepa muito virulenta, a pessoa e tem um fator genético associado. Então, o que se sabe, estudos com pessoas com toxoplasmose ocular, se mostrou que algumas delas mostram polimorfismo no promotor da citocina IL-10. Essas pessoas teriam uma deficiência na expressão da IL-10, que teria um papel muito importante em controlar a resposta imune e evitaria uma resposta exacerbada, por exemplo, no olho, né, que seria responsável pela lesão. Outros fatores, né, também polimorfismos também encontrados, são os genes da resposta imune, por exemplo, no gene do interferon, gene do receptor TLR9, no reconhecimento, né, do parasito, do P2X7, que eu acabei não falando da resposta inata, que também é extremamente importante, né, o receptor P2X7 é ativado, né, pelo ATP, que é, digamos assim, liberado das células lisadas pelo parasito e leva uma importante resposta, né, imune juntamente com o inflamossomo, né, o inflamossomo, ele leva a secreção de L1-beta e um L18, e L18 que também é muito importante na limitação do parasito, acabei não mencionando isso na resposta inata. E também tem alguns haplótipos do MHC, que também podem estar relacionados à severidade da doença. Então, tem haplótipos que as pessoas que portam esses haplótipos
mostram ter uma severidade maior da doença do que outros. Eu acho que o 3D seria um fator de risco. Então, em relação à toxoplasmose ocular, então, então, por que ela ocorre? Porque o parasito possui um tropismo por células do sistema nervoso, o que se acredita por ser um sítio de imunidade privilegiada, que favoreceria a proliferação, o estabelecimento da infecção, e também poderia estar relacionada a fatores genéticos, relacionados tanto ao parasito quanto também ao hospedeiro. Então, é o que mais ou menos se sabe até agora sobre isso. Legal, Érica. Aproveitando que você está falando sobre sistema nervoso central, fala um pouquinho para a gente sobre a toxoplasmose crônica e qual que é a ação do sistema imune. Bom, então é o toxoplasma parasito, que o indivíduo, uma vez infectado, né, tem essa infecção aguda inicial, que na grande maioria dos indivíduos é assintomática. Então, sob a ação do sistema imune, o parasito converte para uma fase crônica, então, que é caracterizada pela presença dos bradizoítos encistados nas células, encontrados em grande quantidade no sistema nervoso central e também no músculo. Então, assim, o que se acredita, ou se acreditava até algum tempo atrás, é que a infecção crônica, ela não teria nenhum perigo, ela não causaria nenhum problema, e seria um risco somente no caso do indivíduo sofrer uma imunossupressão com a reativação. Bom, mas o que se vê é que o fato de ter reativação, isso já mostra que requer uma imunidade constante e que talvez o parasito não estivesse tão latente como se acredita, por exemplo. Então, por exemplo, em camundongos, o que se vê é que nos animais cronicamente infectados, há uma alta ainda concentração de citocinas inflamatórias no sistema nervoso central. É como se o sistema imune ainda estivesse sendo constantemente estimulado. Como eu disse, assim, transpor o que se conhece em camundongos para humanos é muito complicado, mas em camundongos, eventualmente, um cisto pode egressar os bradizoítos, seria controlado pelo sistema imune, e isso manteria, né, os altos níveis de citocina. Bom, em relação aos humanos, ainda não se sabe se ocorre essa pequena, breves reativações ou egressos, né, de bradizoítos, se isso manteria um estímulo constante do sistema imune, mas o que se vê é que sempre se encontra em cérebros de pessoas infectadas ou de animais cistos muito grandes e cistos pequenos, quer dizer o que? Um cisto recém-formado, né? Talvez um parasito egressado novo, invadir uma nova célula. Bom, em relação aos efeitos no sistema imune, alguns anos atrás, um pesquisador da República Tcheca propôs que a presença da infecção crônica pelo toxoplasma poderia estar relacionado a diversos distúrbios neurológicos. Então, dentre eles, esquizofrenia, depressão, desatenção, riscos de suicídio, agressividade. E esses, digamos assim, há muitos trabalhos nessa área que suportam e outros que refutam. Na verdade, a grande dificuldade de se estudar essa associação da toxoplasmose com esses casos de distúrbios neurológicos é a grande prevalência da doença. Então, é claro, por exemplo, no Brasil, que tem 50%, 60%, lógico que muitas pessoas deprimidas, pessoas com esquizofrenia, estão infectadas pelo toxoplasma. Então, você fazer uma análise estatística disso e associar é muito difícil. Mas uma coisa interessante é que tem um estudo que realmente mostrou uma associação da toxoplasmose
com a esquizofrenia. Era o caso de um paciente que estava com quadro de esquizofrenia, tomou o antipsicótico, não sei se foi o Aldol, não estava funcionando, e foi tratado para toxoplasmose. Então, foi tratado com sulfadiazina e perimetamina. E essa pessoa melhorou, não apresentou mais o quadro, né, esquizofrênico. Então, talvez o toxoplasma não seja o causador direto desses problemas, mas poderia ser um fator de risco, aquele fator que leva, né, dá o trigger, desencadeia, né, o processo, né. Então, tem diversos trabalhos, por exemplo, que mostram que o toxoplasma, ele modifica o metabolismo da dopamina, o toxoplasma utiliza o GABA como fonte energética quando ele está extracelular, ele capta GABA, por exemplo, que é inibitório, né, é um neurotransmissor inibitório. Então, de certa forma, ele modifica, de certa forma, né, a neurotransmissão. Então, ou talvez esse problema das modificações comportamentais poderia ser um resultado indireto de uma neuroinflamação. Então, se fala muito, né, sobre essa mudança de comportamento do toxoplasma no camundongo. O que suporta muito isso na mudança do comportamento é a questão do camundongo, que perde o medo do gato, né? Ele perde a capacidade de monitorar, sentir o cheiro da urina do gato, né? Então, isso é uma questão desenvolvida, evolutivo, né? O camundongo, quando percebe que tem um gato no ambiente, foge, porque senão vai morrer. É um instinto, né, na verdade. E o toxoplasma infectado ficaria valente, ao invés de fugir do gato, iria ao encontro do gato, e seria, então, o gato iria comer qual camundongo? Aquele infectado pelo toxoplasma, e isso ia favorecer o ciclo biológico do parasito. Teve um trabalho recente que mostrou que, na verdade, esse quadro do camundongo é um quadro causado pela neuroinflamação. Então, levaria um quadro que deixaria, na verdade, o processo inflamatório, deixaria o animal atordoado, como qualquer pessoa, né? Então, está doente, né? Então, fica atordoado, então não tem condições de perceber nada, né? Então, seria resultado de uma neuroinflamação. Isso é algo que está sendo bastante investigado, né? Tem vários grupos que começaram a estudar a questão da neuroinflamação, tem ou também do desenvolvimento, né? E até mesmo durante o período neonatal, né? Em modelos de camundongo, qual seria o impacto no desenvolvimento das células neurais, células musculares, durante o desenvolvimento do feto, né, qual seria o impacto, né, da toxoplasmose congênita. Isso tem sido feito bastante por um grupo no Rio de Janeiro, do Dr. Daniel Adesse, da Fiocruz. Ele começou a estudar isso. Então, no futuro, se vocês quiserem entrevistar alguém nessa área, eu recomendo o Daniel Adesse, que vai falar tudo de assim, neuroinflamação, toxoplasma, muitas coisas que estão sendo descobertas pelo grupo dele. Então, esse campo do impacto no sistema nervoso ainda é novo, e pode ser, sim, que tenha, assim, alguma influência, mas no caso de humanos, de comportamento, aquilo que eu falei, a grande maioria da população é infectada pelo toxoplasma, então é muito difícil avaliar o real impacto disso, né, em termos estatísticos. Muito bom. Vamos para a nossa última pergunta agora, Érica. Sim. A gente já passamos pela imunidade inata, imunidade adaptativa, agora a gente vai para a imunidade ativa. Vamos falar um pouco de vacina. Quais são os mecanismos que estão em estudo na busca por vacinas e quais são os principais desafios? Bom, o principal desafio é que a vacina ela precisa mimetizar a infecção natural. E no caso do toxoplasma, como qualquer patógeno, ela é complexa, né? Ela não é uma imunidade baseada como é que eu vou dizer, no moral, né? Na produção de anticorpos, e sim na resposta celular. Então, a vacina,
Para o toxoplasma, tem que elicitar uma resposta imuninata, com uma ampla produção de L12, interferon gama, e também tem que estimular, né, levar a diferenciação de células do TCD4, CD8, específicas, né, para lidar com a infecção, principalmente TCD8, que é o que controla. Então, muito do que é estudado na vacina do toxoplasma são antígenos de proteínas que são apresentadas no contexto de MHC1 para a diferenciação de linfócitos TCD8, tá? Então, muitas proteínas imunogênicas já foram identificadas, a grande maioria delas são as proteínas de superfície do toxoplasma e também as proteínas que ele secreta. É como se o próprio parasito desce, né, modulasse, né, até quais proteínas que seriam apresentadas, né, seriam imunogênicas para o seu hospedeiro. Então, proteínas da rópria, proteína dos grânulos densos e as proteínas de superfície. Em relação às proteínas de superfície, a mais imunogênica é a proteína SAG1, que é a proteína de superfície predominante na membrana do taquizoíta, mas não do bradizoíta, tá? Ela é mais imunogênica, induzindo tanto uma resposta humoral quanto celular. Então, a SAG1, ela foi a mais estudada, tanto a proteína inteira, pedaço da proteína, pedacinhos epítopos reconhecidamente imunogênicos, ou até mesmo já se tentaram estudar parasitos inativados. Funciona em camundongos, mas não funciona em animais maiores. Bom, então o que se tem estudado muito, ainda continua se estudando bastante, a SAG1, mas também outras proteínas da rópria, grânulos densos. Então, identificar nessas proteínas, né, principalmente com o uso de algoritmos, pequenos trechos, né, pequenos peptídeos, que realmente são os mais imunologicamente importantes nessa proteína. Então, a vantagem de se dar somente aquele pedaço que é realmente imunologicamente importante da proteína, né, numa vacina, exclui-se da proteína todo o resto dela, que não teria qualquer importância imunológica, ou também porções da proteína que seriam pirogênicas ou poderiam levar a uma resposta inata exacerbada. Então, levaria o desenvolvimento de uma vacina mais direcionada e talvez mais segura. Só que, justamente por ser muito específico, principalmente na questão da apresentação, né, no contexto do MHC de classe 1, para o desenvolvimento, né, da resposta celular pelo linfócito TCD8, essas vacinas elas falham em elicitar uma resposta imune inata, que é muito importante, como eu disse, esse ambiente, né, esse eixo IL-12, interferon gama, esse ambiente inflamatório, é muito importante, né, no momento da apresentação do antígeno, pelas células apresentadoras de antígeno nos órgãos linfóides, para levar, né, a polarizar a resposta, a maturação da resposta TH1. Então, o que se usa, por exemplo, são adjuvantes, né, para levar a elicitar essa resposta inata e ajudar no desenvolvimento de uma imunidade duradoura celular a partir dessas vacinas. Mas, novamente, funciona em camundongo, mas quando vai para animais maiores, falham na hora da imunidade. Então, o que se tem feito, na verdade, é estudar coquetéis, né, híbridos, proteínas híbridas, com epítopos diferentes, proteínas diferentes que estimulam, né, a imunidade, que são apresentadas no contexto da MHC classe 1, então, tanto de ROP, de GRA, SAG1, e algo que está sendo também considerado por alguns grupos é a vacina de DNA, que é bastante segura. Esse tipo de vacina, na verdade, a própria célula, tanto muscular ou da derme do indivíduo, é transfectada com esse plasmídio e expressa a proteína do parasito.
Então, ao expressar a proteína do parasito, ocorre o processamento dessa proteína e a exposição do antígeno, né, pelas células do próprio indivíduo. E uma coisa interessante, ela é bastante segura e parece que leva uma resposta bastante efetiva em relação a ser a célula, a própria célula do indivíduo ser a produtora, né, da proteína que irá imunizar, e de forma a melhorar esse burst, né, na resposta inata, pode-se desenhar esses plasmídios colocando sequências, né, CPGs, que são aquelas sequências de padrões moleculares associados a patógenos presentes em procariotos, que são reconhecidos pelo receptor TLR9. Isso ajudaria também a elicitar uma resposta imune inata, né, criando esse ambiente inicial que ajudaria no estabelecimento, né, na imunização, no estabelecimento da imunidade. Bom, isso ainda está em estudo. Então, assim, é muito difícil, é muito complexo quando se trata de uma resposta celular. Tem alguns grupos que consideram, por exemplo, o uso de parasitos knockouts, parasitos vivos knockouts, que não seriam capazes de estabelecer infecção, então levariam uma infecção inicial, talvez proliferassem, mas não dariam segmento, né, à infecção. Isso mimetizaria, sem dúvida nenhuma, a infecção natural pelo parasito e ajudaria bastante no estabelecimento da infecção. Tanto é que a única vacina que existe, que é a S48, que é dada em rebanhos de ovinos e caprinos, é de uma cepa que foi isolada de uma ovelha, né, um novilho abortado, na Nova Zelândia, e essa cepa foi passada em cultura por muito tempo e perdeu a capacidade de encistar. Então, essa cepa é capaz de infectar, ter uma infecção aguda inicial, mas não estabelece uma infecção crônica. Então, essa cepa é uma cepa viva, tá? É uma vacina de uma cepa, de um parasito vivo. É dado em rebanhos de ovelhas na Europa, acho que Estados Unidos e Nova Zelândia, mostra eficácia nesse rebanho, principalmente em proteger contra o aborto, né? Então, é dado em ovelhas fêmeas antes de acasalar, né? Para evitar a transmissão congênita. Só que, até mesmo para uso veterinário, por ser um parasito vivo, tem uma meia-vida muito curta, de tempo de prateleira, né, o que falam. É caro, claro, e para humanos esse tipo de cepa não é, digamos assim, recomendável, porque pode ser que o parasito retorne, né, recobre o seu potencial virulento. Então, por exemplo, uma cepa incompleta, uma cepa nocaute, uma pessoa imunocomprometida jamais poderá receber, né? Porque as pessoas não têm o risco, talvez, de desenvolver a fase crônica, mas elas têm risco em desenvolver a fase aguda, né? Dependendo da situação. Então, é extremamente complexo. Então, o que se tem ainda bastante estudado é tentar encontrar um conjunto de proteínas, epítopos específicos ou um coquetel, né, de epítopos de diferentes proteínas que pudessem, justamente com adjuvantes, né, que pudessem elicitar, mimetizar essa resposta pelo toxoplasma, né, e provocar também uma resposta imune duradoura. Porque também esse é o problema, né? Tem que ser uma resposta imune duradoura para, digamos assim, já que a exposição ao patógeno, ela é constante. E uma coisa interessante é que se discute, será que a nossa imunidade, né, duradoura, não é porque nós estamos cronicamente infectados? E volta aquela resposta anterior. O quanto o parasito é latente e o quanto ele ainda não está ali lidando, o sistema imune ainda não está lidando com ele. Isso, sem dúvida, promove essa resposta duradoura, a mantenedora, né, da resposta
imune. Então, isso também nós não sabemos, né, que esse talvez seja o motivo de uma resposta imune duradoura, seja a presença ali do parasito constante. Não, maravilha, Érica, muito obrigada. A gente chega ao fim da nossa entrevista, pessoal. Foi ótimo, Érica. Obrigada por compartilhar conosco mais informações sobre toxoplasmose e a relação com o sistema imune. Contribuiu bastante para o conteúdo da nossa liga. Obrigada pela disponibilidade, pelo tempo, pela atenção que você dedicou aí nesses minutos com a gente. Além disso, gostaríamos de destacar que nós reconhecemos o mérito da produção e da disseminação de informações científicas, parabenizar pela pesquisa, pela professora e produção da área acadêmica. Muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído e tirado a dúvida de vocês sobre as questões relacionadas à imunidade do toxoplasma. Então, o que a gente sabe provavelmente é a ponta do iceberg, né? Mas, enfim, diversos pesquisadores têm se empenhado em descobrir e possivelmente daqui 2 anos muito mais coisas já se saberá sobre esse tema. Que ótimo. Muito legal. Muito bom. Para finalizar, gostaríamos de convidar a todos para curtir a nossa página do Facebook, no Instagram, além de assistir às entrevistas do nosso canal. As próximas, como a Cristina falou, vamos falar sobre alguns parasitos e a relação com o sistema imune. De nada. Obrigada. Tchau.